Bom dia. Meu nome é Fabrício, sou um estudante terminando agora o curso de História aqui pela Unilab, que é a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que tem a proposta de unir estudantes brasileiros com estudantes do continente africano, dos países que falam a língua portuguesa. Assim, não vai ser uma aula, eu vi a colega falando ali e tal. Eu vou trocar algumas informações com vocês a respeito de alguns patrimônios aqui da cidade. Nós estamos no Recôncavo Baiano, na cidade de São Francisco do Conde. Foi a terceira vila a ser fundada aqui na Bahia, né, no período colonial. Mas assim, todos nós sabemos, né, que antes disso já tinha muitas comunidades indígenas vivendo aqui nessa região. Haja vista, a maior parte das nomenclaturas dos lugares aqui são nomes indígenas, tipo Cajaíba, Cururupeba, Apicum, dentre outras. Assim, esse patrimônio aqui, que estamos aqui em frente, é o Convento de Santo Antônio. Esse foi um dos primeiros patrimônios a ser edificado aqui na Vila de São Francisco do Conde. Ele está datado de por volta de 1608, né? Que é quando o Mendes Sá começa a exterminar as comunidades indígenas e construir suas edificações, seus engenhos, e junto com os engenhos vinham também as ordens religiosas. E aí tem aqui o Convento de Santo Antônio, a Igreja do Monte Recôncavo, que é um pouco mais tarde, né? Ela é construída por volta de 1645. Não sei se vocês já passaram por lá, já foram no Monte. Hoje o Monte é uma comunidade reconhecida, certificada como comunidade quilombola. E temos uma outra que está em fase de certificação, que é a comunidade Porto D. João. Mas ainda assim, falando sobre aqui essa parte aqui, essa região aqui, ela fez parte de umas Seis Marias, né? Ela era do então Conde de Linhares, e ele doou essa porção de terra para os franciscanos que, chegando aqui, construíram. A princípio era uma capela que não era aqui nesse local, ficava lá no Marapé, onde é hoje a Unilab, e depois, quando eles ganharam essa porção de terra aqui, doada pelo Conde, o Fernão Rodrigues Castelo Branco, eles aí construíram essa edificação, porque aqui também já tinha uma povoação se constituindo aqui nessa região. Esse convento, ele está passando por uma reforma no telhado. Foi feito um movimento intitulado Salve o Convento, porque ele já estava entrando em ruínas. E aí, dessa campanha, surgiu essa reforma. Está sendo restaurado toda a parte do telhado, e dentro dele tem uma especificidade, que é um painel de azulejo, foi produzido em Portugal, e que tem passagens da vida de Santo Antônio. Dentro do convento também tem várias lápides de senhores, de fidalgos daqui da região, que naquela época, antes da revolta da Cemiteirada, muitos fidalgos eram enterrados no interior das igrejas. Só com a reforma da Cemiteirada que isso vai deixar de acontecer por uma questão de saúde pública. Uma característica aqui da nossa região, vocês vão observar que a maioria das edificações do período colonial, elas estão colocadas em lugares estratégicos. Isso porque, se a gente for parar para analisar, nesse período, o único meio de transporte que existe é por via fluvial, as embarcações. E aqui atrás temos o quê? A Baía de Todos os Santos. Então, o Convento de Santo Antônio, a Igreja do Monte Recôncavo, a maioria das ruínas e dos engenhos que se construíram aqui na região estão todos próximos ao mar, e alguns virados para o mar. Essa questão da construção das estradas aqui na vila, aqui em São Francisco do Conde, é uma coisa recente, da década de 50 para cá, que é quando a Petrobras chega aqui na região e começa um novo ciclo, né, que é o ciclo do petróleo. Sai da riqueza, no caso, para eles lá, para os portugueses, do açúcar, né, do ouro branco para o ouro negro. E aí começa a construção das rodovias. A BA aqui 522 é dessa época, da década de 50. Alguns prédios mais novos também é da década de 50. É o período também que a cidade também vai começar a angariar alguns recursos oriundos do petróleo. E aí vai ter a construção de várias escolas aqui no município. Ainda falando nesse período onde a navegação
é o único meio, né, o único canal para interligar a Vila de São Francisco, a Baía de Todos os Santos, para chegar em Salvador. A maioria daqui, com o final da escravidão, a maioria das pessoas que viviam aqui, elas passaram a ter como meio de subsistência o trabalho no manguezal e o trabalho nas roças. São Francisco do Conde, entre a década de 50 e a década de 80, vai ser um grande fornecedor de mariscos, pescados e banana para Salvador. Muitos saveiros saíam daqui carregados para lá, para Água de Meninos, para São Joaquim, levando toda essa produção para lá, para Salvador, por via náutica. Cada vila do Recôncavo, do período colonial, logo depois, elas se especializaram em algumas matérias-primas, tipo São Francisco do Conde se especializou na questão da banana, exportando banana e marisco e frutos do mar para Salvador. Cachoeira se especializou também nessa produção mais de azeite, banana, farinha. Nazaré, como todos já sabem, né? Nazaré das farinhas, Maragogipe. Então, assim, cada vila passou a fornecer o que poderia, né? O que praticava naquela região para lá, levando para Salvador. Essa aqui isso é um pouco da história daqui do convento de Santo Antônio. Ali, logo ali à frente, temos também uma outra edificação, que é uma edificação que tem uma marca portuguesa, né? É a casa onde morou o fundador do IBGE, Mário Augusto Teixeira de Freitas. Ele, aos 15 anos de idade, ele saiu para estudar no Rio de Janeiro e lá desenvolveu suas pesquisas e seus trabalhos com relação a essa questão da estatística no Brasil. Esse corredor aqui que vamos estar caminhando vai dar lá embaixo na Praça da Independência. São Francisco do Conde, assim como Cachoeira e outras vilas, também foi muito importante nas lutas pela independência da Bahia, a independência do Brasil na Bahia, né? Aqui nessa região, muitos senhores fizeram acordos com os africanos que viviam aqui para formar um exército e tentaram expulsar os portugueses que vinham tentando tomar o Recôncavo baiano. Então aqui tivemos um hospital, né, de campanha, que era aquele hospital que dava um apoio aos feridos de guerra, que ficava ali na fazenda Engenho d'Água, que é uma fazenda hoje que está tendo um atrativo turístico, porque o dono comprou as ruínas de um engenho, de uma capela, e aí reformou todo esse acervo. E agora ele leva turistas para lá, para que queiram conhecer, quem quer conhecer lá. Aí tem toda uma memória lá da escravidão, né? Tem carro de boi. E assim, o interessante não é isso. O interessante é que estamos vivendo em um outro tempo, um tempo de ressignificar, e ele procura reafirmar, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda fazem esse trabalho. Mas é isso, e lá na Praça da Independência a gente pode falar mais um pouquinho sobre a Vila de São Francisco do Conde, essa questão da organização mesmo da cidade, do centro histórico. Lá embaixo a gente pode falar um pouquinho mais. E tem também a Matriz de São Gonçalo, que é uma outra edificação, também uma outra marca portuguesa. Assim, gente, Flávia me passou o roteiro, tinha essas edificações, então por isso que eu estou falando delas. Mas assim, a vila também tem uma marca muito grande indígena e africana. Haja vista, mais de 90% da população que mora aqui se considera, né, autodeclarada pessoas negras, né, pelo censo do IBGE. E esse é um dos fatores que influenciou muito na vinda da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira para cá, para o município, por ter uma população majoritariamente negra, né? E a prefeita também era uma prefeita negra e que se engajava nas lutas dos movimentos sociais contra o racismo. Vamos lá? Foi Rilza Valente. E aí vamos lá para não ficar muito...